Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e todo monte e colina serão abaixados. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão retos, e os ásperos planos. Reverendas irmãs, caríssimos fiéis, o Evangelho de hoje nos ensina aquilo que nós devemos fazer para nos prepararmos bem para a vinda de nosso Senhor, que é o grande tema da grande festa do Natal. É necessário que nós nos enchamos de virtudes e boas obras. Todo vale se encherá. E é necessário que seja destruído e aniquilado o orgulho em nossas almas para receber a nosso Senhor. Todo monte e colina serão abaixados. Nos exorta também o Evangelho que nossos costumes desregrados, mundanos, se reformem segundo a lei de Deus nosso Senhor. Os caminhos tortuosos tornar-se-ão retos. O grande tema da pregação de São João Batista era a penitência e a conversão. Também nosso Senhor inicia a sua pregação convidando a penitência e a conversão. Fazei penitência, convertei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus já se aproxima. A penitência, amados irmãos, é chamada pelos santos padres da Igreja a segunda tábua de nossa salvação depois do naufrágio. Porque aquele que comete pecado mortal, ele naufragou na inocência, na pureza do seu santo batismo. E não existe outro meio para evitar a condenação e outro meio para alcançar a salvação eterna, senão a penitência. Falo da penitência enquanto virtude e da penitência enquanto sacramento, o sacramento da confissão. A penitência enquanto virtude nos leva, a penitência sacramento, a buscarmos o perdão de Deus arrependidos e contritos no sacramento da confissão. O Concílio de Trento chama a penitência do batismo amargo e trabalhoso. É como o segundo batismo, porque se nós praticarmos a penitência como se deve, a virtude da penitência e o sacramento da confissão, nós reencontramos, conquistamos novamente, por graça e misericórdia de Deus, aquilo que nós perdemos pelo pecado. E também tudo o que o pecado havia roubado de inocência, o estado que nós perdemos, o estado de pureza, de inocência, também nos é devolvido pela penitência. Amados irmãos, no dia do nosso santo batismo, nós nos entregamos a Deus nosso Senhor. Nós fizemos uma aliança com nosso Senhor. Nós nos tornamos seus filhos, filhos adotivos de Deus, membros vivos do corpo santíssimo de nosso Salvador, e nos tornamos também templos do Espírito Santo, onde Deus habita verdadeiramente, desde o dia do batismo, e sempre que estamos em graça de Deus, em estado de graça de Deus e amizade com Deus, nós somos templos de Deus, onde Ele habita. E nós pouco pensamos em toda essa dignidade que recebemos no nosso batismo, de sermos filhos de Deus, de sermos a habitação da Trindade, de sermos templos de Deus,
de sermos parte do corpo místico de nosso Senhor. Pouquíssimas vezes nós pensamos, meditamos nessas grandezas do nosso santo batismo. E nós deveríamos, amados irmãos, sentir uma grande dor, uma grande contrição e um vivo arrependimento por todas as vezes que nós ofendemos a Deus gravemente durante a nossa vida. Pois quando nós pecamos gravemente, quando nós ofendemos a Deus gravemente, nós perdemos deploravelmente todas essas grandezas do nosso batismo. Por causa de uma paixão tão fugaz, um prazer tão passageiro, tão baixo, nós renunciamos o título de filhos de Deus. Nós renunciamos o direito à herança do céu que nosso Senhor conquistou para nós. Nós, como somos amputados do corpo místico de nosso Senhor, e somente a graça da penitência que nos enxerta novamente nesse corpo místico. Nós pisamos pelo pecado no preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Nós profanamos o templo do Espírito Santo. Nós expulsamos o Espírito Santo pelos nossos pecados, pelas nossas paixões desordenadas. Então é preciso buscarmos uma verdadeira penitência, uma verdadeira conversão. Assim como o pecado é a aversão a Deus nosso Senhor e é dar as costas a Deus nosso Senhor, a penitência é o contrário. Pela penitência nós fazemos o caminho contrário. É a aversão ao pecado e é caminharmos para Deus nosso Senhor. É nos inclinarmos a fazer a vontade de Deus. É nos empenharmos em sermos totalmente de Deus nosso Senhor. E o sinal de uma verdadeira penitência é a conversão do nosso coração. É a mudança de mentalidade, de atitude, é a mudança de toda a nossa vida. É transformar o homem velho em um homem novo. É nos tornarmos uma nova criatura, renunciando às vaidades, renunciando os prazeres do mundo, renunciando a nós mesmos, aos nossos gostos, aos nossos caprichos, às nossas vontades. É termos afetos novos, inteiramente novos. Se nós antes pecávamos pelo apego ao dinheiro, depois da conversão, nós devemos justamente praticar a virtude oposta ao apego ao dinheiro. A virtude da pobreza, a virtude da simplicidade. Se algum de vós, na sua vida passada, pecou adulterando, traindo a sua esposa, traindo o seu esposo, depois de uma verdadeira penitência e conversão, deveis ser fidelíssimo. Como Cristo é fidelíssimo para com a sua esposa, a igreja, o esposo deve ser fidelíssimo para a sua esposa e sua esposa para com seu esposo. Se antes era um bêbado, agora deveis ter moderação, ter temperança. É isso que nos ensina São João Crisóstomo, que o fruto de uma verdadeira penitência é a conversão e a prática da virtude contrária dos nossos vícios, dos nossos pecados da vida passada. Se eu roubei alguma vez, eu devo restituir aquilo que eu roubei. Se eu ofendi alguém com palavras e com ações, agora, depois de convertido, eu devo pagar sempre o mal com bem. Eu devo sempre oferecer a outra face quando alguém me ofender com palavras ou com ações. Santo Agostinho dizia que a penitência verdadeira e o verdadeiro fruto da penitência verdadeira é a firme resolução de uma vingança contra nós mesmos.
Então o penitente ele contrai esse desejo de vingar-se, mas uma vingança de amor, uma vingança de reparação. Se eu ofendi a Deus na minha vida passada, agora eu vou agradar a Deus. Agora eu vou me esforçar de levar uma vida santa, de uma vida digna aos olhos de nosso Senhor. Por isso, amados irmãos, o verdadeiro penitente é aquele que pratica de verdade a religião, que busca amar a Deus sobre todas as coisas. O penitente, ele ama de verdade a Santa Missa, ele ama a confissão, ele ama os retiros, o catecismo, ele frequenta alguma associação, ele gosta de ouvir as práticas, ele tem uma sede verdadeira de Deus nosso Senhor. O verdadeiro penitente, ele vem com alegria participar dos santos mistérios, receber os sacramentos da Santa Igreja, porque ele quer reparar todo o tempo perdido longe de Deus no pecado. Todo o tempo vivido longe de Deus no pecado. A verdadeira penitência, amados irmãos, não é apenas por um breve instante da nossa vida, não. A verdadeira penitência é durante toda a nossa vida. O penitente é firme nesse bom propósito de reparação, de reparar a vida má com uma vida santa, de reparar as vezes que ofendeu a Deus, agradando agora o seu coração, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos. E não falta familiares nem amigos para criticar aquele que pratica a verdadeira penitência. Por que esse exagero no vestir? Vai dizer tantos familiares e amigos. Porque eu quero agradar a Deus, nosso Senhor. Eu não quero agradar o mundo, não quero seguir as máximas do mundo, mas eu quero me revestir de nosso Senhor, das virtudes. E entre as virtudes está também a virtude da modéstia. Por que mudar assim tão radicalmente de vida? Isso é exagero. E quantas vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim: mas Deus é bom, Deus é misericordioso. É verdade, mas Deus também é justiça. Mas só Deus pode me julgar. É verdade. E isso deveria nos fazer tremer em pensar que Deus irá nos julgar. Porque Deus tudo vê. Porque Deus tudo conhece. As nossas faltas escondidas, que os homens não podem ver, no escondido do nosso coração, as nossas más intenções, os nossos maus pensamentos e maus desejos, Deus conhece perfeitamente. Esse pensamento deveria nos fazer tremer, pensar no juízo de Deus nosso Senhor. Caríssimos irmãos, a penitência verdadeira, ela não será apenas um pesar, uma dor passageira, quando nós buscamos o sacramento da confissão, por exemplo, mas será uma dor contínua do nosso coração, que nós levaremos por todas as partes. Como diz o santo rei Davi, no Salmo 50, que ele escreveu o Salmo Miserere, depois de ter pecado gravemente, ele vai dizer: o meu pecado está sempre à minha frente. Devemos ter sempre diante dos nossos olhos o nosso fundo mal, a nossa malícia, o nosso pecado, não para nos entristecermos, não para nos enchermos de escrúpulos, mas para com humildade sempre reconhecermos a nossa incapacidade de progredir sem a graça de Deus, a nossa incapacidade de fazer algo bom sem a graça de Deus, sem a mão poderosa de Deus. E, amados irmãos, essa penitência do coração, essa virtude, ela não é obra do homem, mas ela é fruto, presente, dom da misericórdia infinita do nosso bom Deus. E nós devemos sempre pedir a nosso Senhor a graça de termos um coração penitente. Como nós rezamos, como a igreja reza na ladainha de todos os santos: dignai-vos, Senhor, conduzir-nos a uma verdadeira penitência. Fazei penitência
porque o reino de Deus se aproxima. Peçamos a nosso Senhor essa grande graça, de termos um coração sempre penitente, sempre contrito, esse coração sempre voltado para Deus, esse coração que rompeu com o pecado, que sente agora uma aversão ao mal, um desejo de lutar pelo bem, em fazer a vontade de Deus, para que cresça em nós a repugnância, o ódio pelo pecado e façamos grande propósito de mudança de vida. Como aqueles que se encontraram com nosso Senhor, como Zaqueu, que subiu naquela árvore, ficou esperando o nosso Senhor passar. Nosso Senhor olhou para ele com misericórdia, a sua misericórdia, a sua bondade atraiu a Zaqueu e ele tomou um firme propósito: Senhor, eu vou retribuir 4 vezes tudo aquilo que eu defraudei, tudo aquilo que eu roubei. Peçamos a nosso Senhor essa disposição, essa pronta disposição em deixarmos os nossos pecados, em repararmos os nossos pecados e vivermos somente para Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.